Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus ama na liberdade e Deus chama também na liberdade. Essa é a realidade que nós contemplamos na liturgia de hoje, de modo particular, quando escutamos esse evangelho do anúncio do anjo, da vocação da Virgem Maria. É um evangelho vocacional na vida da Virgem Maria, e Deus realizou esse apelo ao coração da Virgem Maria, demonstrando justamente o que eu acabei de dizer. Deus ama na liberdade e Deus chama na liberdade. Prova disso, vocês notaram que o evangelho ele começa dizendo que o anjo entrou onde ela estava, e o evangelho termina dizendo que o anjo retirou-se de onde ela estava. Ele entra para interpelar o coração, ele se retira para dar espaço à ação da liberdade humana, porque Deus não constrange ninguém a dizer sim ao seu projeto, mas Deus ama na liberdade e chama na liberdade. Então hoje também nós, juntamente com a Virgem Maria, somos chamados a permitir que Deus interpele mais uma vez o nosso coração e renove em nossa vida o seu chamado e o seu apelo de amor. Nós vemos a descrição do Evangelho e percebemos o encontro dessas duas liberdades. A liberdade de Deus que chama e a liberdade da criatura que responde a esse apelo. Encontro esse que reflete um pouco o que está na primeira leitura, porque das profundezas da terra, uma criatura, das alturas do céu, o apelo de Deus, ali está o sinal do amor de Deus, quando essas duas liberdades se encontram. E eu tenho certeza, e o Padre Márcio concorda com isso, e todos os sacerdotes, que no sacerdócio também acontece a beleza do encontro destas duas liberdades.
Deus que na sua iniciativa amorosa chama corações a se consagrarem totalmente e exclusivamente ao seu serviço, e corações humanos que dão a sua resposta. Resposta essa que é feita no meio de fraquezas e limitações. Se o Padre Márcio tem a memória boa, em dezembro de 2009, no dia 20 de dezembro de 2009, lá no Rincão do Meu Senhor, o Dom Alberto, na nossa homilia de ordenação, dizia que a vocação sacerdotal é como uma sedução. Ele falava sobre isso. O tema da homilia era esse. É como uma sedução. E esta força sedutora de Deus, ela provoca a liberdade humana, dizia Dom Alberto. E foi isso que aconteceu com a nossa vocação. Foi isso que nós vemos no Evangelho de hoje, com a Virgem Maria. A sedução de Deus e a força sedutora de Deus provocou a liberdade da Virgem Maria. Interessante que não a privou da liberdade, porque ela foi livre para dar o seu sim, mas ela foi provocada na sua liberdade pela força sedutora de Deus, que mostrou que o seu projeto era o melhor para a vida dela, que o seu projeto era a coisa mais preciosa da sua vida. Interessante que, como Deus, Ele ama tanto, e Ele é capaz de submeter a sua palavra à palavra humana. A palavra humana, que foi o sim de Maria, o sim de cada sacerdote, o sim de cada consagrado a Deus pelo batismo. A palavra humana, ela é o cumprimento da palavra de Deus. É um absurdo. Deus, a palavra encarnada, se submete a um sim humano, a uma palavra humana. Uma palavra humana que é cercada de fraquezas, que é cercada de limitações, de condicionamentos. Mas Deus se condicionou a isso por amor, porque Ele ama na liberdade e Ele chama na liberdade. E esse chamado é bater a porta, é um apelo para entrar. Nós rezamos isso no Salmo de hoje. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso, mas antes de entrar, Ele bate à porta do nosso coração. Ele interpela as nossas liberdades, a nossa consciência, a nossa vontade. E Deus age assim, dando-nos a possibilidade de dizer sim ou dizer não ao seu projeto. Nós precisamos aprender muito com esse amor de Deus que nos deixa assim livres. Porque quantos de nós, muitas vezes, nos tornamos ladrões da liberdade do outro? Muitas vezes queremos escolher para o outro ou não aceitamos o que o outro escolhe. Temos que dormir com esse barulho todos os dias. Deus deixa livre. Deus ama livremente e Deus chama livremente. O seu apelo é esse constante bater à porta do nosso coração. E a Virgem Maria permitiu, porque meditando sobre esse texto de hoje, eu fiquei pensando, quando é que aconteceu, não é, a fecundação do ventre de Maria por obra do Espírito Santo? Quando é que o Espírito Santo fecundou o ventre da Virgem Maria? O Espírito Santo teve que esperar aquele sim. O Espírito Santo teve que esperar que Maria abrisse a porta da sua vida e da sua existência para permitir que Deus entrasse. E quando ela disse o seu sim, ela abriu a porta do seu coração, dando a liberdade a Deus de fazer dela o que Ele quisesse. Tanto é que ela disse: agora eis aqui a escrava, a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra, porque a tua palavra agora vai reger a minha vida. A tua palavra agora conduzirá a minha vida. E esta abertura de Maria foi como um start, né? Aquele começo de tudo, de um projeto de Deus. Na verdade, esse sim, que se une ao sim de Cristo, redime, né, toda a história do povo de Deus, quando
disse sim ao projeto do mal, ao pecado, e disse não a Deus. Também Adão e Eva experimentaram isso. Quando deram o start, quando deram o sim àquela provocação da serpente, permitiram quebrar a aliança com Deus. Quando Judas, deu o seu sim àquele projeto de traição, trocando nosso Senhor por 30 moedas, ele também permitiu que o mal entrasse no seu coração. Mas hoje, pelo sim da Virgem Maria que nós contemplamos nesse Evangelho, unindo o seu sim ao sim de Cristo, entrou no mundo a redenção, entrou no mundo a salvação, e nós somos agraciados com a presença do Redentor na nossa vida, que ama na liberdade e que chama na liberdade. Abaixe por um instante a sua cabeça. Nós queremos também hoje, juntamente com a Virgem Maria, renovar o nosso sim a Deus. E você, no seu coração, renove o seu sim a Deus. Renove o seu compromisso de amor com Deus. Unindo hoje essa Eucaristia, eu quero também renovar o meu sim, o sim dos meus irmãos, dos padres que foram ordenados comigo, que caminharam comigo no discernimento vocacional desde que entramos na comunidade. Eu quero também renovar o meu sim na presença do Senhor. E você também pode dizer agora as tuas palavras de compromisso com Deus, que chamou você na liberdade, amou você na liberdade, para um projeto muito maior do que os teus, para uma realidade que excedia as tuas expectativas. Você não contava com isso. Eu também não contava com esse chamado à vocação sacerdotal. Mas Deus nos quis. E na liberdade Ele nos chamou, nos amou, e nós respondemos a esse apelo. Resta-nos, Senhor, hoje pedir que derrames do céu o Teu Espírito Santo para que nós continuemos, para que nós permaneçamos fiéis ao Teu chamado. Dá-nos a graça da fidelidade, Senhor. Encoraja-nos, reveste o nosso coração da Tua graça, para que possamos responder todos os dias a esse apelo. Visita-nos hoje através dos Teus anjos, de modo particular através de São Gabriel, para que o anúncio que o Senhor fez a cada um de nós, o apelo vocacional que o Senhor fez a cada um de nós, ecoe novamente nos nossos ouvidos, ecoe na nossa alma, no nosso espírito, e nos seduza mais uma vez, seduza a nossa vontade, os nossos sentimentos, para responder, Jesus, mais uma vez na liberdade ao Teu apelo de amor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito. Solte a sua voz. Permita que o Espírito agora tome o teu coração, inunde agora o teu coração, a tua vontade, o teu querer, para uma resposta ainda mais eficaz, ainda mais profunda a este apelo de amor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dom tão precioso que é a nossa vocação, o nosso chamado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.